E se toda essa nossa busca por correção, por perfeição, fosse baseada numa premissa errada? E se, num nível assim muito mais profundo, a gente já fosse completo, perfeito, e toda essa nossa luta diária fosse só um sonho? Um sonho de que a gente não é. Pois é. Essa é uma pergunta que vira de ponta cabeça, assim, quase toda a indústria de autoajuda, né? E muito do que a gente entende para o caminho espiritual. A ideia de que o objetivo não é construir alguma coisa nova, mas acordar para algo que já existe. Exatamente. E essa é a ideia central que a gente vai desvendar hoje. A gente recebeu o material de uma aula do Moré André Klen-Rosa que mergulha a fundo nos ensinamentos do Zohar, sabe? O livro central da Kabbalah. E a nossa missão aqui é usar esse material como um manual mesmo, para entender a engenharia da alma e o objetivo real da criação. É um material denso, sem dúvida, mas que tem uma lógica interna, assim, impressionante. É um convite para a gente recalibrar a nossa percepção sobre tudo, desde o nosso corpo até as histórias que a gente acha que conhece, como Adão e Eva. E para guiar essa nossa exploração, eu pensei num roteiro quase como um manual do despertar, sabe? Gosto. Primeiro a gente vai entender por que essa nossa realidade é descrita como um sonho. Explorar esse paradoxo de já sermos perfeitos. Depois, a gente abre o mapa para navegar nesse sonho, a tal anatomia espiritual, onde o corpo vira um diagrama de forças divinas, a Sefirot. E, por fim, a gente vai descobrir qual é a ação-chave para despertar, que está escondida na história de Adão e Eva. Que aqui não são pessoas, né? Mas sistemas dentro da nossa mente. Um plano ambicioso. É isso aí. É uma jornada da premissa ao mapa e, no final, a aplicação. No nível do infinito, o Ein Sof, nossas almas já estão no estado final. Perfeitas. Corrigidas, completas. E o que é fascinante aqui é a implicação lógica disso, né? Se lá no plano da verdade absoluta já está tudo resolvido, o que é isso que a gente está vivendo agora? Essa dor, essa saudade, a sensação de que falta alguma coisa. A metáfora usada é poderosa. É um sono, ou um sonho. Toda a narrativa da nossa vida, com os dramas, as buscas, tudo isso faz parte do enredo desse sonho. Nossa, isso vira a chave completamente, né? Porque a gente tende a ver a jornada espiritual como uma construção, tipo botar um tijolo em cima do outro para construir um templo. Mas essa visão sugere que o templo já está pronto. A gente só está do lado de fora, dormindo na calçada, sonhando que ele não existe. É uma analogia perfeita. O trabalho espiritual, então, não é de construção, mas de despertar. A gente não está se tornando perfeito. A gente está se lembrando de que já é. O sofrimento, a dificuldade que a gente sente é o atrito entre a realidade limitada do nosso sonho e a verdade expansiva da nossa aula. Então a meta não é tanto uma conquista, mas uma revelação. É tirar os véus que impedem a gente de ver o que já está lá. Mas, se essa é a premissa, como é que a gente começa a navegar nesse sonho? Como a gente encontra as pistas para acordar? Aí é que a coisa fica interessante. Essa aula propõe que a própria estrutura da realidade foi projetada para nos dar essas pistas. E uma das ferramentas mais diretas e talvez a mais surpreendente é o nosso próprio corpo. Não o corpo biológico, mas o arquétipo espiritual dele. Certo. É aqui que entra a tal da anatomia espiritual. A ideia de que os antigos sábios usaram o corpo humano como um código, um mapa, para descrever como a luz divina é filtrada e se manifesta. Exatamente. É um sistema de correspondências. Cada parte do que eles chamam de rosto espiritual, ou Partsuf, corresponde a uma das Sefirot, que a gente pode entender como atributos ou emanações divinas que formam a ponte entre o infinito e a nossa realidade. Ok, então vamos decodificar esse mapa, começando pelo topo. A fonte menciona a cabeça, ou Galgalta, em aramaico, que representa a Sefirá de Keter, a coroa. Keter, a vontade pura, primordial, o desejo do Criador de doar prazer, plenitude. É um nível tão abstrato que está completamente acima da nossa capacidade de compreensão. É a raiz de tudo. E tem um detalhe curioso na aula para ilustrar a profundidade disso, a história do sábio Hillel,
que viu um crânio, uma galgauta, flutuando na água e conectou isso com o ciclo das reencarnações, os Juglin, ou seja, a própria raiz da nossa existência cíclica vem dessa vontade primordial. Descendo da coroa, o mapa aponta para os olhos, Enaim, que seriam a Sefirá de Rohomá, a sabedoria. Pense em Rohmá como o primeiro lampejo de uma ideia. É a visão espiritual no estado mais puro, a semente de toda a realidade, antes mesmo dela ter qualquer forma, sabe? Como um ponto de luz que contém, em potencial, tudo o que vai existir. Ok, então a gente tem a vontade, que é Keter, e a primeira ideia, que é Rohomá. E a gente vai chegar na nossa realidade, que você falou que é a boca. Mas antes tem o nariz, o Rotem, e aqui a coisa parece ficar mais complexa, porque não é só uma Sefirá. Certo. É isso mesmo. O nariz, nesse mapa, ele é um símbolo para um sistema inteiro chamado Zeiran Anpin, que significa rosto pequeno. Ele é um conjunto de 6 sefirot intermediárias que representam o nosso mundo emocional. Amor, disciplina, harmonia. E por aí vai. Ele funciona como um grande processador. Um processador central. Gostei disso. Então ele recebe aquela luz pura, a ideia primordial de Rohomá e traduz para uma linguagem que a gente possa sentir, processar. Perfeito. A analogia da respiração é por isso. Ele respira a vida espiritual. Ele pega a luz de um nível superior de entendimento, que é Bina, a Sefirá, que dá a forma à ideia de Rohormá e processa através das emoções. Isso torna a luz assimilável para o nível de baixo, que é o nosso mundo. Sem esse mediador, a luz seria intensa demais. Faz todo sentido. E finalmente a gente chega na base desse rosto, a boca, P, que representa Malhut, o reino. Esse então somos nós. Sim, Malhut é a nossa realidade, o nosso mundo. É a Sefirá final e a característica dela é o desejo de receber. É através da boca que o nosso desejo se manifesta e finalmente recebe toda a luz que desceu e foi filtrada por esse sistema. A aula usa uma analogia ótima para isso. Malhut é como a lua, não tem luz própria. Ela só pode brilhar se refletir a luz do sol, que seriam as sefirotes de cima. E para ser um refletor perfeito, ela precisa se anular, se esvaziar. Isso se conecta com outro ponto que me deixou pensando por um bom tempo. A conexão da língua mesmo entre a palavra mundo, ulam, e ocultamento, realem. Uma conexão que é a chave de tudo. Espera um pouco, porque isso é incrível. Então, na própria linguagem, na etimologia, a definição do nosso universo já vem com um aviso. Olha, o que você está vendo não é a história toda. É uma versão filtrada. A realidade é, por definição, um véu. Exatamente. O véu não é um defeito do sistema. Ele é o sistema. A função dos mundos, tanto este quanto os espirituais, é ocultar e filtrar a luz infinita. Se a gente recebesse essa luz direto, nosso senso de eu, nosso desejo, seria completamente aniquilado. Seria como uma gota de água tentando manter a forma no meio do oceano. Claro. O ocultamento é o que nos protege e permite que a gente exista como seres individuais capazes de se relacionar com o Criador. Entendi. Então temos esse mapa, essa anatomia divina que filtra a luz e permite a gente existir. É como se fosse o hardware da criação. Mas, como isso funciona na prática dentro da nossa psicologia? Se esse é o hardware, qual é o software que roda nele? Suponho que é aí que entram Adão e Eva. É exatamente aí. A aula é muito clara. Adão e Eva não devem ser lidos como um casal histórico, sabe? Mas como um diagrama de forças que operam dentro de cada um de nós. Eles são os 2 pilares do nosso software interno. Certo. Então Adão, Adam, representa a força de doação, o princípio masculino no sentido espiritual, que o material associa ao lado direito do cérebro, a nossa capacidade de dar, de influenciar, de projetar para fora. Isso. E Rava, ou Eva. Ok, deixa eu tentar adivinhar. Se Adão é doação, Eva deve ser o oposto, a recepção. Mas na história tradicional ela é meio que vista como a fonte do problema, né? Como a Kabbalah enxerga aqui? Ela também é uma força positiva. Ótima pergunta. E a resposta é:
Ela não só é positiva, como é o motor de tudo. Re-re-ha-va é o desejo de receber. É o princípio feminino, o vaso, o recipiente que anseia ser preenchido. O material o associa ao lado esquerdo do cérebro. E uma força não pode existir sem a outra. Para que exista doação, precisa haver um desejo de receber. O desejo é o que move toda a criação. E a imagem que a aula usa para o nosso estado inicial é que eles estão de costas um para o outro. Isso é uma imagem muito forte de desconexão. O que isso significa na prática? Se a gente conectar isso ao quadro geral, essa imagem simboliza o nosso bloqueio espiritual padrão. É o estado em que nosso imenso desejo de receber, que é a Errahava, não está alinhado com uma intenção de doar, que é o Adam. Eles existem dentro de nós, mas não se comunicam, não cooperam. Nosso desejo opera de forma egoísta, só para si mesmo, e nossa capacidade de doar fica sem um canal para se expressar de forma corrigida. Fica atrofiada. E o objetivo de todo o trabalho espiritual seria, então, virar esses dois um para o outro. É exatamente esse o ponto. A finalidade do que o texto chama de Torá e Mitzvot, os mandamentos, é fazer com que Adão e Eva se virem face a face, ou panim bepanim. É criar uma união perfeita entre essas duas forças internas. Então, quando o material diz que as mitzvot são correções, não é no sentido de obedecer uma regra para não ser punido, mas sim realizar uma ação específica que realinha essas duas forças internas. É como ajustar uma peça na engrenagem da alma. Perfeito. Cada mitzvah é vista aqui como uma ferramenta de engenharia espiritual projetada para virar 1 milímetro que seja do nosso receber em direção ao doar. O objetivo final é alinhar o nosso desejo de receber com a intenção de doar. Receber não mais para o nosso próprio benefício, mas para poder compartilhar, para se assemelhar à força doadora do Criador. Eu entendo a ideia de alinhar o desejo de receber com a intenção de doar, mas na prática isso não soa um pouco impossível? O nosso mundo opera na base do receber para si. Nossa biologia, nossa economia, tudo parece programado para isso. Como se começa a reverter uma programação tão fundamental? É o desafio de uma vida inteira, sem dúvida. Não se trata de anular o desejo de receber, o que seria impossível, mas de redirecioná-lo. Quando o desejo Ahava se vira para a força de doação, o Adam ele se torna um canal para a luz fluir através de nós para o mundo. A união deles é a harmonia interna. É o fim do conflito entre o que a gente quer para nós e o que a gente pode oferecer aos outros. É quase como a diferença entre um buraco negro, que só suga luz para si, e uma estrela, que tem uma gravidade imensa, mas usa isso para gerar e emitir luz e calor para todo o sistema. O objetivo é passar de um para o outro. É a melhor analogia que eu já ouvi para isso. É exatamente essa transformação. Ok, vamos recapitular esse nosso manual, então. A premissa é que a vida como a gente conhece é um sonho e nosso estado natural e atemporal é de perfeição. A gente só precisa acordar. O mapa para navegar nesse sonho é a estrutura do nosso corpo espiritual, as Sefirot, que nos ensina como a energia divina flui e é filtrada até chegar em nós. E a ação-chave, o grande trabalho, é unir as duas forças primordiais dentro de nós. O desejo de receber, a Eva, e a força de doar, o Adão, alinhando as duas para que trabalhem em harmonia. Exato. E o material conclui com uma analogia final para ressaltar a importância desse conhecimento. Sem essa consciência, sem esse trabalho, a pessoa vive no nível que ele chama de animal. Não de forma pejorativa, mas no sentido de ser governada só por instintos. Sobrevivência, busca de prazer, fuga da dor. Como uma formiga que só reage ao ambiente em busca de comida e segurança. E o caminho espiritual é justamente sair desse modo reativo e automático. É começar a subir o que a Kabbalah descreve como os 125 degraus da escada espiritual. Cada degrau é um nível de consciência, uma pequena vitória na jornada de transformar nosso egoísmo inato, que é a natureza de Mahut, no altruísmo, que é a qualidade de Binah,
um entendimento superior. É a jornada de transformar o buraco negro em estrela, usando a sua analogia. Na verdade, o contrário, né? Transformar o buraco negro em uma estrela. Isso, transformar o buraco negro em estrela. Bem observado. A aula menciona que a ferramenta prática para realizar essa transformação é algo chamado tela, ou massar, que seria o tema da próxima lição. A gente não vai entrar nos detalhes técnicos disso, mas o conceito em si me deixa com uma pergunta final, uma provocação para quem nos ouve. Uma reflexão para levar para casa. E que existe uma ferramenta para isso. Que tipo de tela ou filtro mental uma pessoa poderia começar a construir no seu dia a dia para praticar essa transformação, mesmo que de forma intuitiva, antes de conhecer a técnica a fundo? Qual seria um primeiro passo para deixar de ser a formiga e começar a subir o primeiro degrau dessa escada?